Nós vamos meditar na mesma palavra que nós lemos oficialmente. Está aqui em Romanos capítulo 8. Como o irmão Wagner falou, eu falei a respeito dessa palavra algum tempo atrás, creio que foi na semana passada. E mais uma vez o Espírito Santo, ele nos conduz a essa passagem. Eu vou ler novamente aqui alguns trechos. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somente até aqui foi a palavra que nós lemos oficialmente. Aqui Paulo ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, a importância de nós andarmos em santidade, andar de acordo com a vontade de Deus. Todos nós sabemos que quando Deus, por misericórdia, Ele deu Jesus à humanidade em forma de amor. No livro de João, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa prova de amor é para todos. Essa maneira que Deus deu o seu Filho para a humanidade é para todos. Por isso, qualquer pessoa nesse momento, se arrepender e andar em novidade de vida, esse alguém tem o perdão da parte de Deus e tem a remissão dos seus pecados. Isso é claro para nós. O apóstolo Paulo começa dizendo ainda que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí ele vai complementar, e é onde a gente precisa aprender diariamente, como a irmã Michele falou aqui. Nós estamos na casa do Senhor, é uma forma de gratidão, é uma maneira a qual nós podemos dizer para Deus, uma das maneiras que Deus é bom, agradecer pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário.
Tudo isso é uma forma de gratidão. E uma outra forma de gratidão é a parte B desse versículo. Nós não temos nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Mas a Bíblia diz assim também: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus nos perdoa, Deus nos perdoa. Deus nos limpa, nos limpa. Deus purifica os nossos pecados, purifica. Deus nos separa, nos separa. Aí qual que é o nosso dever, irmãos? O nosso dever é andar segundo o Espírito. Irmão Adriano, explica pra gente o que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Vamos lá. Todas as vezes que a Bíblia vai nos relatar aqui da carne, dos frutos da carne, como já foi falado aqui essa noite, a Bíblia vai nos relatar a respeito dos desejos que o ser humano ele possui em sua carne pecaminosa. Jesus, uma certa feita, ele falou assim que do coração do homem procede todos os seus desejos, desde desejos bons como desejos ruins. É por isso que todos os dias nós precisamos adorar o Senhor, orar ao Senhor, pedir para que o Senhor examine o nosso coração e nos limpe cada dia. Esses frutos da carne, a Bíblia vai nos relatar lá no livro de Gálatas. E eu quero ler com os irmãos, para a gente ter um contexto. Gálatas capítulo 5. É muito falado aqui na igreja a respeito disso, e é importante a gente mais uma vez refletir. Gálatas capítulo 5. A Bíblia vai nos relatar o que são esses frutos da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Ele fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é normal o cristão andar na carne, não é normal o cristão viver segundo os desejos da carne. Não é normal o cristão dizer: a carne é fraca, eu erro porque a carne é fraca. Não, irmãos, a carne vai conduzir a pessoa ao inferno. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, onde nós estamos lendo, ele fala no primeiro versículo que nós lemos, vou repetir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Irmãos, Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para mudança de vida. Deus nos chamou, irmãos, para a gente andar em novidade de vida, se arrepender e viver diferente. É por isso que quando nós chegamos na igreja, Deus nos liberta, irmão Zé. Deus vai tirando tudo que não presta de nós, porque nós não somos bons porque a gente é bonitinho, fofinho, legal, se arruma, não é isso. Se há alguma bondade em nós, irmãos, é Cristo, é o perdão de Deus sobre nossas vidas, e nós precisamos entender isso e não andar segundo a carne. Irmão Adriano, a Bíblia está dizendo aqui para a gente andar segundo o Espírito. Vamos lá, a gente falou dos frutos da carne, agora vamos falar do Espírito para a gente adentrar mais ainda na palavra. Ainda em Gálatas capítulo 5, o versículo 22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E olha aí o que diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a partir do momento que eu falo que eu sou de Jesus, eu preciso orar ao Senhor para Deus me mudar, para Deus me transformar, para Deus arrancar de nós aquilo que não presta, aquilo que não agrada, e Deus liberta, irmãos. O mais interessante é que Deus, Ele liberta. A Bíblia diz assim para a gente pedir, Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á. Às vezes nós pegamos versículos como esse e queremos só tomar para aquilo que nós queremos, mas nós devemos pedir para Deus nos libertar. Deus, me liberta disso, Deus, me liberta daquilo, Deus, eu faço isso de errado, me liberta, me liberta, me liberta, e Deus vai te libertar, irmãos, porque Deus me libertou, continua me libertando todos os dias, então, nós já estamos livres da condenação, porque Jesus pagou o preço. E qual que é o nosso dever como cristão, igreja? Andar em novidade de vida, não andar na carne. Opa, tem coisa errada? Tá, vai ter fruto da carne, não edifica, sai fora. A Bíblia diz assim ainda mais, para nós fugirmos da aparência do mal. É o que a Bíblia diz. Andando aqui um pouco para frente, o verso 5 de Romanos, capítulo 8, diz assim que os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Traduzindo de uma maneira bem curta e grossa, quanto mais você orar, mais Deus vai te libertar. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai chegar na sua vida. Quanto mais você pedir a Deus, Deus me liberta, mais Deus vai te libertar. Quanto mais a gente pedir, Deus me enche, me limpa, tira tudo que não presta de mim, mais Deus vai nos limpar. Nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Porque preste atenção, a Bíblia diz ainda mais que um abismo chama outro abismo. É por isso, irmão Wagner, que quando a gente vê alguém que está viciado em alguma droga, ele começa com a maconha. Depois que passa da maconha, ele vai passar para um outro tipo de droga, vai para uma cocaína. Depois que sai da cocaína, ele vai para o crack. Um abismo chama outro abismo. Agora com Deus é diferente. A gente entra bebendo cachaça, Deus tira a cachaça da gente. A gente entra se prostituindo, Deus tira a prostituição da gente. A gente entra fumando, Deus limpa o cigarro da gente. Deus limpa a idolatria, a feitiçaria. Deus limpa tudo, igreja. É só a gente crer. É só a gente crer. A Bíblia ainda diz mais, tem a ver com o que nós estamos falando, em Mateus capítulo 11, irmãos, versículo 28 em diante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Deus que alivia, é Deus que liberta, é Deus que segura na mão, irmã Dijane, é Deus que segura na mão, irmão Zé, é Deus. E Deus, Ele dá força para a gente aonde nós não temos forças. Vou repetir para os irmãos, ninguém consegue andar na presença de Deus se não for Deus ajudando. A gente precisa da ajuda de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude. Eu preciso pedir a Deus cada dia para Deus renovar minhas forças. Eu preciso cada dia clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de mim. Aleluia. Olha só, Paulo, ele continua insistindo que todas as vezes que a gente andar gerando frutos da carne, nós corremos um sério risco de condenação. Hoje nós estamos vivendo numa época, principalmente a qual nós vivemos hoje, uma época de internet, uma época de comunicação, uma época que todo mundo tem acesso a todo tipo de conteúdo.
E é muito se falado em lugares que não tem a preocupação, um zelo de falar a verdade como ela é, a palavra como ela é, que às vezes quando nós chegamos no caminho de Deus, tudo é maravilha, Deus te aceita como você é, e tudo vai ficar bem, está tudo certo, Deus te aceita do seu jeito, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim, em primeiro lugar, falei aqui para os irmãos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quem está cansado e oprimido tem que vir até Ele, tem que vir até Cristo. A Bíblia diz ainda mais: se pois ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo. Não nas que são de baixo. A Bíblia diz mais ainda: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais quem? Eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu, irmãos, estou nos caminhos do Senhor, eu preciso diariamente pedir para Deus me moldar, me transformar, me renovar. Pedro, senta. Porque Deus, Ele fez a promessa para nós, como eu já falei para os irmãos, no primeiro versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, Deus já pagou o preço por mim e por você. Mas nós precisamos andar com Cristo, com Jesus, andando em novidade de vida, remindo o tempo. No verso 6... porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu falei para os irmãos aqui que um abismo chama outro abismo. Quem começa a viver na carne vai viver uma vida de carnalidade, e a tendência é chegar até a condenação. Mas quem vive segundo o Espírito, mais ele vai querer de Deus, mais ele vai querer a presença de Deus, mais ele vai querer cultuar, mais ele vai querer louvar, mais ele vai querer buscar a presença de Deus. É por isso, irmãos, que eu e você temos desejo de buscar o Senhor. E agora onde eu queria chegar, que nós precisamos ter isso claro em mente, irmãos. O versículo 7 e 8 é tão claro, e nós precisamos acordar quanto a isso. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todas as vezes que eu escolho viver na carne, eu estou falando para Deus assim: Deus, Tu és meu inimigo agora. Isso é muito sério. É por isso que todos os dias nós precisamos, vou repetir, clamar a Deus: Deus, me ajuda, segura na minha mão, me transforma, me renova, muda esse meu jeito, muda isso, muda aquilo. E Deus muda, Deus muda, Deus liberta, Deus renova. Versículo 8, que é mais sério ainda: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que não tem sentido eu falar que eu amo a Jesus e viver cometendo as coisas da carne. Não tem sentido eu falar que eu amo a Jesus, aleluia, e andar brigando, fofocando, mentindo, invejando, idolatrando. Não tem como. Deus, Ele quer que nós andemos em espírito, que nós vivemos em espírito, pensamos em espírito, tudo isso. Porque diz no versículo 10, já estou encerrando: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Eu quero dizer para os irmãos, vou repetir, Deus está falando isso claramente. Está com alguma dificuldade? Está precisando de alguma libertação? Peça para Deus. É nesse momento que a gente precisa fazer campanha. É nesse momento que a gente precisa jejuar. É nesses momentos que eu preciso clamar ao Senhor para Deus nos libertar. É assim que Deus quer. Cadê? Versículo 13, eu estou falando de maneira aleatória, que a hora já está se acabando. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Deus está sempre alertando. Uma das coisas que eu vou repetir para os irmãos, uma das coisas que mais agrada a Deus é a obediência. Não é falar bonito, não é louvar bonito, não é ter um conhecimento estrondoso, andar com um anel de teologia. O que mais agrada a Deus é a obediência, é o temor, é a gratidão, é eu falar Jesus é bom na chuva, no sol, é eu falar Jesus é bom na luta, na dificuldade, na bonança, Jesus é bom. É eu andar em novidade de vida independente da circunstância. É o que Deus fala. E para finalizar, o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia, o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo dá outra qualidade para nós, chamada coragem. É Deus que dá coragem através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não podemos viver encolhidinhos, deixando a carne nos dominar, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas. Amém?